é tudo ou nada. Eu tenho essa tendência também, e eu preciso tomar cuidado com isso. Elas têm um sistema de alta performance, uma rotina de alta performance. Se você perguntar pro cara da VAR se ele quer ter o dinheiro do Cristiano Ronaldo, o carro do Cristiano Ronaldo, o acesso às coisas que os caras têm pelas conquistas, o cara vai falar que quero. Mas ele vai falar que, possível. O estudo científico mais longo já feito na história. Fala pessoal, Jaime falando, bem-vindos a mais um podcast da Planáutica Multimídia. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Carlos Tavares, mais conhecido como Ticão, que vai falar sobre alta performance. O Ticão, ele é professor de alta performance, ele é formado em Ciências do Esporte pela USP, ele é criador do Mood Boost, método de alta performance, pós-graduado pelo INSPER, professor desde 2017. Bem-vindo, Ticão. Obrigado, Jaime. Prazer estar aqui. Bom, Ticão, conta pra gente, como é que você começou a trabalhar com alta performance? Jaime, em 2014, eu estava com 31 para 32 anos e eu me vi bastante frustrado com os resultados que eu estava tendo na minha vida. Eu já era formado há algum tempo, já era pós-graduado e já tinha dado tempo suficiente para eu atingir excelência em algumas áreas que eram importantes para mim. E uma delas, que hoje está mais no campo de hobby, mas em algumas fases da minha vida foi uma muito importante, foi a música. E aí ali aos 31, tocando os mesmos acordes, tocando mal, só que já tinha dado tempo de eu ser um bom músico. Isso foi o gatilho para eu falar, cara, eu não sei, eu preciso admitir para mim mesmo que eu não sei qual é o caminho da excelência. Eu não estou tendo os resultados que eu já poderia ter tido. E eu preciso aprender isso. E aí eu comecei a ler sobre esse assunto especificamente. O primeiro livro que eu li sobre esse assunto é um livro que ainda não tem em português. Chama The Slight Edge, de um autor chamado Jeff Olson. Esse Slight é ligeira, edge é vantagem. Ele é um livro ele vai muito na linha de um outro livro, que esse sim é muito famoso, eu já recomendo logo de cara aqui no começo da nossa conversa. É o livro Hábitos Atômicos, que fala da importância das pequenas ações no dia a dia. Um pouquinho que a gente faz em várias vertentes, ações positivas, com o tempo, acumulado com o tempo, depois de alguns meses, alguns semestres, alguns anos, os resultados são inevitáveis. E aí, esse primeiro livro, esse Slight Edge, mudou muita coisa na minha vida, a começar por valorizar essas pequenas ações. Eu vou dar um exemplo que realmente mudou totalmente. Eu não era um leitor assíduo até então. Eu tinha lido alguns livros na minha vida. E aí, nesse livro ele fala, cara, se você lê 10 páginas por dia, em média, 10 páginas por dia, dá para ler 10 páginas por dia. Né? Se a gente usar uma parte do tempo que a maioria de nós fica entre rede social, YouTube, site de notícia, e usar esse tempo para ler, dá para ler 10 páginas por dia. No final de um ano, a gente vai ter lido uns 10 livros. 10 livros por ano faz uma diferença. Né? Seja qual for a nossa área, sejam livros de desenvolvimento pessoal, ou sejam livros sobre as áreas que a gente atua, 10 livros por ano, tá muito bom. Ali eu comecei a ler. Aí eu falei, não, 10 páginas eu consigo. Eu tinha dificuldade para curtir a leitura, não gostava muito de ficar lendo. Falei, não, mas 10 minutos, 10 páginas dá. Aí foi uma transformação, porque terminou esse livro, ele terminava com uma lista de sugestões, eu olhei as sugestões, peguei um outro, e outro, e outro, e outro. Mas eu quero deixar bem claro, como as pessoas me conhecem muitas vezes como um professor de alta performance, eu já ouvi muitas vezes, nossa, a gente olhava para você, a gente achava que, putz, né, você tá aí saudável, tá bem fisicamente e tal, a gente achava que você não tinha problemas. E eu gosto sempre de colocar para as pessoas, eu tenho tantos desafios e tantas virtudes e qualidades quanto qualquer pessoa. Eu fui estudar alta performance a partir de frustração. Eu não estava feliz com os meus resultados. Eu precisei reconhecer isso e aprender. E aí eu fui estudar, aprendi bastante, e aí comecei a conseguir inspirar pessoas a fazerem as mudanças que
que são muito, muito positivas, muito benéficas. Para quem que é alta performance? Pois é, né? Porque é uma palavra que a gente ouve tanto, né, hoje em dia, né? A gente tem que ser isso, a gente tem que ser aquilo, e para que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente pretende e conquistar as coisas que a gente quer, né? A gente precisa trabalhar em alta performance, né? Mas na sua opinião, né, quem é que pode ter alta performance? Vamos definir alta performance primeiro. Eu vou falar a definição que eu mais gosto de um autor chamado Brendon Burchard, um americano, que é o cara que mais estuda alta performance no mundo há mais de 10 anos. E a definição dele de alta performance é: alta performance é entregar resultados acima da média, consistentemente e no longo prazo. Aí você fala, caramba, mas que definição simples, né? Ela é simples, mas ela é bem profunda, dá pra gente destrinchar ela. Então, primeiro, entregar resultados acima da média. Alta performance tem tudo a ver com resultado, seja qual for a nossa área. Então, para um clínico, que percentual dos pacientes dele ele consegue identificar o problema certo, o que está realmente acontecendo, indicar o tratamento certo e incentivar o paciente a se aplicar na recuperação dele e ter o resultado que ele precisa. Para um fotógrafo, estamos aqui falando, né, de mídia e de produção de conteúdo audiovisual, o percentual das fotos dele que são aprovadas, o editor, o percentual dos vídeos, o quanto de mudanças ele tem que fazer nos vídeos. Que não tem ajustes. Então, né? Então, os resultados, eles são, dentro de cada área, eles são bastante... É uma coisa limitada, uma coisa verificável. Dá para falar, esse resultado tá bom ou não tá bom. Então, resultados acima da média. Então, isso também significa que a pessoa que busca alta performance é uma pessoa que estuda constantemente. Independente de ter terminado educação formal, educação na escola, a educação que mais nos ajuda, que mais potencializa onde a gente pode chegar na vida, é a nossa educação que a gente mesmo busca, que a gente mesmo vai atrás, mais do que o que os professores passam para a gente, né? Então, resultados acima da média, primeiro ponto. Segundo ponto, consistentemente. Ou seja, a pessoa não fica naquele ciclo de autoestresse por um período, aí ela desmonta. Autoestresse de novo por outro período, aí ela desmonta de novo. É um desafio isso. E a maioria das pessoas só sabe atuar dessa forma. Cara, é tudo ou nada. Eu tenho essa tendência também. E eu preciso tomar cuidado com isso. Como que as pessoas de alta performance conseguem fazer isso? Elas têm um sistema de alta performance, uma rotina de alta performance. Então, primeiro, elas vão mapear qual é o horário do dia que elas são mais produtivas. Isso, a gente tem uma variabilidade genética, isso é o nosso cronotipo. As pessoas falam cronótipo, mas é o nosso cronotipo, realmente existe isso. Tem pessoas que geneticamente são mais propensas a dormir cedo, acordar cedo, outras a dormir mais tarde, acordar mais tarde. Isso é muito interessante, porque quando a gente vivia em tribos, no fim das contas, como a gente tinha essa distribuição, acabava que só por 2 ou 3 horas estava toda a tribo dormindo ao mesmo tempo, o que tornava a gente menos vulnerável, né? Então, mapeia esse horário. Achou esse horário que você é mais produtivo, você vai encaixar o seu sono para ele ficar regular, a hora que você está mais produtivo para você ser mais criativo. Para algumas pessoas é cedinho, eu estou descobrindo que o meu melhor horário é das 4 às 10 da manhã, das 4 às 11 da manhã. E atualmente eu faço reuniões no período da tarde para resolver coisas que exige muita criatividade, ou que normalmente eu acho meio chato de fazer. A chance de eu fazer de manhã é muito maior do que eu fazer à tarde, né? Então, consistentemente, através de autoconhecimento, através de se entender, você consegue, cara, diariamente, eu tenho um período que eu, normalmente, com raras exceções, eu consigo render super bem. E aí eu vou encaixar meu sono, vou encaixar minha alimentação e vou encaixar minha atividade física. Então, eu consigo render consistentemente. E aí, por último, no longo prazo, a gente falou de períodos de muito estresse e de cair o pique, muito estresse, cai o pique. Quando a gente fala de longo prazo, por anos consecutivos, a gente consegue se manter num ritmo de melhoria constante. Eu estou sempre
aprimorando o que eu estou fazendo, eu mantenho o meu nível de energia alto para poder me dedicar ao que eu faço e eu não estou propenso a ter um burnout. Eu não estou propenso a ficar a 330 por hora e quebrar e aí não conseguir fazer nada por um tempo. Aí, de novo, não fica mais nessa oscilação. Você perguntou para quem é alta performance, né? Quem não quer trabalhar com qualidade ou estudar com eficiência, quem não quer crescer e se desenvolver, quem não quer conciliar bons resultados ou resultados acima da média e saúde ao mesmo tempo, né? Aí, eu estou perguntando já de um jeito de propósito, né? Quem não quer isso? A verdade é que tem gente que não quer. Em fases da vida tem gente que não quer. Tem horas que a gente fala, cara, eu não quero saber disso. Mas é uma condição que a gente sabe que vai trazer mais complicações, mais problemas, mais sofrimento do que a condição de sempre se superar e sempre procurar se aprimorar dentro das nossas condições. Tem várias questões base para isso, e eu posso falar disso já, mas assim, se você não está conseguindo se convencer de que é interessante, é importante você sempre se desenvolver, você se cuidar, você ter uma saúde ótima para você poder se dedicar no que você faz, talvez você esteja com uma questão que já a gente entra nelas. Tem uma base para alta performance. Tem uma analogia, né, para responder essa pergunta também. Por exemplo, você tem o jogo da várzea e você tem o campeonato mundial, a Copa do Mundo. O jogo da várzea, a galera joga tomando cerveja, né? E se eles se divertem e estão felizes com aquilo, tá ótimo. Se eles estão vivendo aquele jogo, estão curtindo, estão atendendo, buscando, encontrando a paz naquilo, tá ótimo. Agora, o cara, para ser o campeão da Copa do Mundo, ele tem que acordar cedo, ele tem que treinar bastante, ele tem que passar por várias fases e tal. Que assim, se perguntar pro cara da várzea, né? E aí eu acho que é a questão, né? Democrática, né? No futebol, se você perguntar pro cara da várzea se ele quer ter o dinheiro do Cristiano Ronaldo, o carro do Cristiano Ronaldo, o acesso às coisas que os caras têm pelas conquistas, o cara vai falar, quero. Mas ele vai falar que, pô, é possível. Né? Só que eu acho que a alta performance, para todas as pessoas, ela é possível, né? Não tem essa distância, mas tem esse foco, objetivo, né? Disciplina, para que você crie rotinas para que consiga, né? Sim. Então, eu acho que e o que você falou de resultados acima da média, né? Com consistência por um grande período de tempo, eu acho que realmente vai ajudar, né, as pessoas a entenderem, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa e pum, aí já fala, tô vivendo em alta performance, né? Não é bem assim. Eu sempre busquei muitos desses assuntos, mas eu acho que quando você trouxe essa definição, né, resultados acima da média com consistência por um longo período de tempo, eu acho que eu poderia ter feito mais. E aí eu até me questionar, talvez colocar mais foco, mais intensidade em algumas áreas para, assim, ter mais consistência e foco em resultados acima da média. Quais os benefícios da alta performance? Primeiro, você prioriza a sua saúde, porque você entende que sem saúde não tem nem consistência e nem longo prazo. Né? Quanto mais saudável, mais vivo. Eu gosto de pensar assim. Quanto mais saudável, mais vivo. Vamos pensar. O que leva a mortes não fatais, né? Que não são acidentes. É uma deteriorização da saúde. É o que leva à morte. Tá? Então, quanto menos doente, mais distante da morte. Quanto mais saudável, mais vivo. Quanto mais vivo, né? mais cheio de vida. E principalmente falando de ímpeto, de vontade de fazer as coisas, de se superar. As vidas de todo mundo inevitavelmente são cheias de desafios. Seja quem a gente for. Você falou agora do Cristiano Ronaldo, ele tem desafios. O Messi tem desafios. Os artistas, os empreendedores, os empresários, os políticos, todo mundo, né? De todas as classes econômicas, de todos os países, essa é uma condição da vida. Vai ter desafio.
quanto mais a gente se esforça para estar no melhor da nossa saúde, para sermos pessoas de alta contribuição, acho que esse é um jeito muito inspirador de pensar alta performance. Quanto mais fortes, quanto mais capazes, mais condição de contribuir. Como assim condição de contribuir? A nossa espécie é uma espécie coletiva. Uma pessoa que é isolada demais, ela não está no seu melhor. Em raros períodos da vida, ou em alguns períodos da vida, a gente pode sentir a necessidade de falar, não, cara, aquele grupo social ao qual eu pertencia não está fazendo mais sentido para mim, eu estou percebendo que mais me atrapalha do que me ajuda, eu preciso sair disso. Tudo bem, isso é uma fase, isso é um período. Nesse período, a gente se redescobre, a gente se desenvolve, a gente estuda, a gente se aprimora, mas se a gente ficar só nisso por muito tempo, não vai dar bom. A gente precisa fazer parte de um contexto. Aliás, mais uma informação interessante aqui de estudo. Quem conhece alguma coisa de alta performance já tropeçou, já passou por esse estudo que eu vou mencionar agora, que é o estudo científico mais longo já feito na história, que é um estudo feito com 300 e poucas crianças, um estudo de Harvard, feito com quase 400 crianças. Infelizmente, é um estudo feito só com meninos, não sei por que motivo, são só meninos, 400, mas seguiram as vidas desses meninos por 70 anos e faziam entrevistas periódicas com eles, perguntando como é que está a sua saúde, como é que está o seu nível de satisfação com a vida, como é que está seu nível de sucesso, e várias perguntas para avaliar a qualidade da vida das pessoas. E, de longe, a variável que mais ajudou a ter sucesso, ter saúde, ter uma vida longa, ter pouca doença, ter um grande senso de satisfação com a vida, foi o nível de suporte social que eles tinham. Que nível de suporte social? As pessoas que te cercam e que te apoiam. Isso foi mais importante do que se a pessoa fumava ou não, do que se a pessoa bebia ou não, do que se a pessoa fazia atividade física ou não. E não que essas coisas não sejam importantes e não tenham impacto, elas têm um impacto enorme. Mas o que mais teve impacto é ela ter uma rede de suporte social. Quando a gente fala disso, é importante a gente falar sobre uma outra característica muito verificada na psicologia, que é a questão da introversão e a extroversão. Então, de fato, existem pessoas, quem são os introvertidos? São as pessoas que se enchem de energia mais quando eles estão sozinhos e quando eles interagem é demandante para eles, ainda que eles entendam que é importante isso. Os extrovertidos se enchem de energia nas interações e quando eles estão sozinhos dá uma caída na energia. Ainda assim, mesmo sendo introvertido, você precisa dessa rede de suporte. Então tá, somos uma espécie coletiva. Dentro do grupo, você é o cara que mais suga do grupo, ou seja, o grupo precisa mais te ajudar do que receber ajuda, ou você é uma pessoa que se destaca no grupo? Você é uma pessoa que colabora com o grupo, que ajuda o grupo. Quanto mais você ajuda o grupo, mais bem-vindo, mais querido nesse grupo você vai ser. Uma das definições também que eu gosto muito é de um professor de psicologia muito influente lá nos Estados Unidos, Jordan Peterson. E ele fala, um dos nossos objetivos de vida deveria ser a pessoa a quem as pessoas recorrem quando tem o velório de uma pessoa importante da família. Então, quando o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, uma pessoa muito próxima, vem a falecer, as pessoas olharem para você e falar, cara, você pode ver essa parte contratação, serviço funerário, nananã. Por quê? Porque as pessoas olham para você e falam, meu, esse é um cara que está mais inteiro do que os outros. Os outros estão... É claro que todo mundo vai sofrer, a gente vai sofrer também, não é uma questão de não sentir a emoção, mas é uma questão de, ainda que eu sinta essa dor, eu tenho condição de pensar com clareza, eu tenho condição de ter as conversas difíceis que são necessárias ter. Então, eu sou essa referência de força no meu grupo. A alta performance vai ter a ver com isso. Então, você pode perceber, Jaime, que em nenhum momento eu falei necessariamente de vaidade. Eu não falei em nenhum momento de a roupa que você usa, o lugar que você mora, o carro que você dirige, não falei nada disso. Isso pode vir a ser consequência
e a abundância material tem o seu valor, e mais do que isso, a segurança financeira, aí sim, a segurança financeira é muito importante para a nossa saúde geral. Então, é uma consequência da alta performance também. Mas o que eu mais gosto de pensar, uma saúde que está tinindo o nosso corpo, a gente está dormindo bem, a gente está comendo bem, a gente está treinando, a gente sente um alto nível de energia, e a gente tem uma alta capacidade de contribuição, que vai tornar a gente pessoas mais bem-vindas, mais queridas, mais desejadas nos grupos que a gente pertence. Nós vamos ser referência de força, de resiliência e de contribuição. Legal, acho que é uma visão bastante profunda, né, sobre o que é alta performance, porque genericamente, né, superficialmente, o que a gente tem essa pré-noção do que seja alta performance, a pessoa pensa, eu vou fazer alguns sacrifícios para eu ficar mais rico, para eu, né, ter um relacionamento melhor, para não sei o que e tal. Só que o que você falou tem muito mais a ver com força interior, né? Para ter resultados acima da média, consistência e tal, né? Mas essa força interior, tanto pessoalmente quanto coletivamente, né? Eu acho que foi legal, obrigado, viu? Uma pergunta, quando a gente sempre fala de alta performance, né? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Como manter a disciplina? Acho que a melhor forma de manter a disciplina é a gente ter muita afinidade pelo que a gente faz. É a gente gostar do que a gente faz. É a gente não precisar de motivação para fazer o que a gente faz. É claro que uma parte da vida é fazendo coisas que são necessárias e que não necessariamente são agradáveis. Então a gente precisa de fôlego para isso também. Mas para responder isso, a gente vai falar sobre os dois tipos de motivação que a gente tem e a gente vai falar sobre a importância da disposição. Então olha só como isso vai ressignificar o conceito de disciplina. Quais são os dois tipos de motivação que a gente tem? Motivação intrínseca e motivação extrínseca. Intrínseca de dentro, extrínseca de fora. O melhor jeito de pensar a motivação intrínseca é a gente pensar por que as crianças brincam. Por que as crianças brincam? Elas brincam porque elas têm vontade de brincar. Porque elas se sentem atraídas pela brincadeira. E elas ficam brincando. E não veem o tempo passar. Né? Para nós adultos, o que a gente tem de motivação intrínseca? Cara, as coisas que a gente mais gosta de fazer. Naturalmente, que a gente tem vontade de fazer. A gente aprende com o tempo, algumas pessoas em graus maiores, outras menores, mas muita gente tem uma visão da vida ser só sobre responsabilidade. E responsabilidade é super importante. Não estou tirando a importância disso, mas é sobre engolir sapo, cara, faz o que tem que fazer, engole o choro e faz. Tem lugar para isso? Tem também, mas assim, se você está tendo que lutar muito com a sua disciplina, a minha primeira pergunta é, cara, mas por que você faz o que você faz? Quem te falou que essa é a melhor atividade para a sua vida nesse momento? Então, eu faria primeiro uma revisão disso aí, né? E esse é um grande sinal. Se a sua atividade atual tem muito mais a ver com superação, tipo, puta, não tô nada afim de ir lá, não tô nada afim de fazer isso, mas eu vou porque é importante, tá, isso é um sinal de que você é uma pessoa responsável, mas talvez você não esteja fazendo a coisa que você deveria estar fazendo. Porque o ideal é, cara, eu vou porque eu tô afim, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu me sinto bem, né? Todos nós deveríamos procurar nos ocupar com coisas que a gente ama e fazer coisas que a gente ama com pessoas que a gente ama. Aí, putz, é uma maravilha. Não é fácil chegar nisso, é um processo, mas a gente deveria buscar isso. Tá? Motivação intrínseca. Motivação extrínseca é quando a gente ganha alguma coisa para fazer o que a gente tem que fazer. Então, assim, pode ser, e na verdade o que a gente mais tem, a grande maioria das pessoas não sabe exatamente o que quer. Isso é uma parte importante do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento. Então, por períodos da nossa vida, a gente vai falar, cara, eu não sei o que eu quero, eu não sei meu propósito, eu não sei para que eu tô aqui. Às vezes, pode até ser que eu não saiba do que eu gosto. Eu, trabalhando com isso, eu pergunto para a pessoa, mas do que você gosta? Ah, não gosto de nada.
Tá, tem questões mais profundas aí, mas se a pessoa tá falando isso, tá, o que vai te mover é motivação extrínseca, ou seja, cara, eu faço um trabalho que pelo menos eu me sinto respeitado, eu faço um trabalho que é digno, que é honesto, mas o meu motivo real para fazer esse trabalho é porque eu preciso ganhar dinheiro. Tá bom. Aí que entra o papel da disposição. Então, para e pensa. Quando a gente está mais cansado, quando a gente está mais irritado, quando a gente está mais triste, é muito mais difícil fazer o que a gente considera, cara, não é legal, é só necessário, né? Concorda? É mais difícil fazer o que é necessário quando a gente está ou cansado, ou chateado, ou triste, né? Tá, mas o que deixa a gente cansado, chateado ou triste? Um monte de fator, sendo alguns dos principais: a qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa alimentação, se a gente está fazendo atividade física ou não, a qualidade da nossa socialização. Esses 4 são os 4 mais verificados, os que têm o maior papel. Ou seja, se eu for sério em dormir bem, se eu levar isso a sério, se o sono for uma prioridade, se eu procurar comer tendo como primeiro aspecto o valor nutricional das minhas refeições, se eu não deixar de ser ativo, e mesmo pessoas que atualmente estão sedentárias ou não estão com um ótimo condicionamento físico, cara, que seja andar 30, 40, 50 minutos por dia, pelo menos. O nosso corpo responde muito bem à atividade física, né? A gente foi feito para ser fisicamente ativo, não para ficar sentado 10 horas por dia olhando para a tela, né? E, por fim, socialização positiva, ou seja, as pessoas mais próximas de você te respeitam, acreditam e te incentivam nos seus objetivos, te divertem. Talvez não todas as pessoas tenham todos esses papéis, mas todos nós deveríamos ter algumas pessoas com esses papéis. As que nos apoiam, as que nos respeitam, as que nos divertem, né? As que nos ouvem e as que nos dão conselhos, os sábios, as que nos ensinam coisas importantes. Então, tendo isso diariamente, a nossa energia, a tendência é que a nossa energia esteja mais elevada. E aí, cara, o que for chato, aí para e pensa, né? Nos dias que a gente está com bastante energia, a gente olha para as coisas chatas que precisam ser feitas e fala, daqui, deixa eu tirar isso aqui da frente. É verdade. E a gente resolve, trabalhando com isso, fazendo mentorias que a gente vai muito profundo no que está acontecendo. Aí, deixa eu já adiantar isso, a gente pode aprofundar nisso mais. Se você está passando por uma situação que você não tem vontade de fazer nada, você não sabe do que você gosta. Eu já tive depressão por um longo período da minha vida e é exatamente isso que a gente sente. Pode ser que esteja acontecendo isso com você, pode ser que você esteja com um grau leve ou moderado de depressão. Você fala, mas eu não gosto de nada, eu não tenho vontade de fazer nada, nem das coisas que para a maioria das pessoas é divertido, vontade de viajar, vontade de ver amigos, vontade de passear, vontade de ir num parque, vontade, de ouvir música, de se divertir. Se isso está acontecendo, tem alguma chance de você estar passando por um quadro leve ou moderado de depressão, que tem várias causas, é uma questão complexa, e eu me coloco à disposição, acho que vai ter na descrição do vídeo contato, pode me mandar mensagem, pode pedir ajuda. Pode ser o caso de você precisar fazer terapia, de você precisar visitar um médico, um endocrinologista ou um psiquiatra, e pode ser a questão de, pelo menos por um período, você precisar de uma ajuda com tratamento. Pode ser que isso aconteça. As pessoas que não estão passando por isso, cara, dá uma mapeada. O que você ama fazer? O que você adora fazer? Será que não dá para construir boa parte da sua vida ao redor do que você já ama fazer? Bom, para mim, acho que a resposta tem muito a ver com o que você falou sobre energia, né? Então, disciplina menos disciplina de ter que se, né, toda hora, né, de estar fazendo alguma coisa que, né, tem coisas que a gente tem que fazer, tem coisas que, né, procurar mais coisas que a gente tem o prazer de fazer, porque a gente aumenta a nossa energia e aqui nem você falou, né, quando a gente tá com alta energia, com um problema cabeludo para resolver, a gente vai lá e pumba, resolve rapidinho, né? Só o último complemento sobre isso, cara, é ativar o nosso lado de herói, né? Quem são os heróis? Os heróis são as pessoas que se levantam quando a situação é difícil, quando a situação é desafiadora.
Aí que surgem os heróis. Mas se você tá fraco, você não consegue ser o herói. Se você tá transbordando de energia, você tá inteiro, porque principalmente você tá com uma saúde muito boa, você tá identificado com o que você faz, quando surgirem os maiores desafios, você se ergue para atacar esses desafios, para ajudar no que precisar ser ajudado. Você tem fôlego para isso. Todos nós deveríamos buscar chegar a esse estado de ter fôlego. Cara, precisou de ajuda? Me chama. Precisou de alguma coisa? Eu tô aqui, né? Se a gente pudesse ser essa pessoa, tanto melhor viver a vida assim. Agora, uma pergunta que vai ajudar muita gente, porque muitos da nossa audiência, muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos parceiros, colegas, enfim, são profissionais freelancers, não só com fotografia e vídeo, né, mas com produção, com cenografia, com audiovisual, enfim, né? E o problema do profissional freelancer é que às vezes ele tem muita demanda, e depois ele fica um tempo sem demanda, sem ter o que fazer, né? E acho que é um modo de vida, às vezes, meio irregular, né? Eu falo muito disso para muita gente, né? No câmera corporativa principalmente, né? E a pergunta é, como vencer essa inconstância e criar bons hábitos? Essa é uma ótima pergunta porque os nossos corpos gostam de rotina. Né? Um dos maiores especialistas do mundo sobre qualidade do sono, chamado Matthew Walker. Ele fala em todas as palestras, em todas as entrevistas dele, no livro dele, um livro que eu estou lendo, que chama Por que Nós Dormimos. O que mais ajuda a gente a ter um sono de qualidade é regularidade. É a gente deitar no mesmo horário e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive finais de semana. Né? Você fala, cara, mas eu sou freela, como é que eu vou ter regularidade? Às vezes o meu trabalho é tarde, às vezes eu vou cobrir um evento à noite. Como é que eu vou ter regularidade? Né? Então, para responder isso, duas coisas. Primeira, você entender que o seu principal projeto não são os freelas que você faz. O seu principal projeto é o seu projeto de vida. É para onde você está levando a sua vida, no que você está se desenvolvendo. Os freelas fazem parte desse projeto maior. Então, se você atualmente é fotógrafo, qual que é o seu projeto de vida? Eu quero trabalhar com determinado tipo de fotografia. Eu quero trabalhar com fotografia de moda, ou eu quero trabalhar com fotografia comercial, publicidade. Tá bom. Então, o que você faz? A sua agenda, quando você não está trabalhando com freela, é estudar sobre esse mercado, é se aprimorar sobre esse mercado. Então, não é mais essa coisa de tem dia que eu trabalho, tem dia que eu não faço nada. Não existe eu não faço nada para uma pessoa que está procurando se desenvolver, que está procurando crescer. Não tem essa. É verdade. E eu acho que isso, quando você... Pelo menos eu também já fui por muito tempo um profissional freelancer, né? Já ouvi muito isso de que a coisa mais legal de trabalhar por conta é que você faz o seu tempo, você faz a sua agenda. Né? Não, acho que na verdade você só molda e constrói aquilo com base nisso que você falou, né? Desculpa te interromper. Mas ter um propósito maior mesmo, né? E desenvolver a sua carreira, escolher os freelas que você pega, inclusive, não porque você tem que pagar o cartão de crédito no mês que vem, né? Mas porque aquilo está de acordo com o objetivo, propósito maior que você busca realmente, né? Sim, né? E aí, trazendo para a realidade de muita gente, e eu também passei por isso, né? Você falou que você passou por isso, eu também passei por isso, eu já atuei nessa área também do audiovisual. Muitas vezes a gente faz os trabalhos porque, cara, é o que tem e é o que a gente precisa para ganhar o dinheiro, para fechar as contas do mês, né? Importante entender que isso é uma fase, isso é temporário. Não deveria ser assim a vida toda, porque você está degradando a sua saúde. Então, assim, você passar por 1, 2, 3 anos pegando o freela que vier, mas estudando a sua área para se desenvolver, para chegar na hora, chegar no momento que aí sim você vai ser tão competente e você vai ser tão requisitado que aí você vai escolher os trabalhos que você quer fazer ou não. Os trabalhos que você fizer vão ser mais bem remunerados, você vai ficar menos sujeito a ter que pegar todo tipo de trabalho para fechar as contas e você vai poder regrar mais a sua vida em termos de,
cara, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, eu vou trabalhar tantos dias por semana, tais horários, você pode fazer isso. Mas isso só vem mediante você se tornar um profissional com um nível de entrega, com um nível de qualidade muito alto. E aí, você começou a responder essa pergunta falando do sono, né? De dormir no mesmo horário, de acordar no mesmo horário, né? E qual que é a importância, então, de dormir bem? Hoje eu atuo com alta performance em 3 ambientes diferentes. Eu dou aula numa faculdade, na graduação e na pós-graduação, na Link School of Business, que é a primeira faculdade de empreendedorismo do Brasil. Eu idealizei, criei e promovo o Mood Boost, que é um programa prático de ganho de alta performance. E eu faço mentorias individuais com clientes, isso eu faço já há mais de 4 anos, pessoas que precisam melhorar a própria performance. Seja quem for, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é como está a qualidade do sono. É a primeira. Porque se você não dorme bem, a tendência é você não comer bem e você não se exercitar. Se você falhou nesses 3, você não vai ter alta performance. É muito difícil. Precisa começar dormindo bem. E aí essa imagem deixa isso muito claro, né? Por que ter o sono como prioridade? Quando a gente dorme bem, a gente acaba treinando bem e comendo bem. Você fala, mas eu não estou falando de uma noite, né? Dormi bem e não fiquei com vontade de treinar. Tá, pode ser. A sua vontade de treinar vai vir com o tempo, conforme você vai transformando isso numa rotina, né? Conforme seu corpo vai percebendo que diariamente você passa 40, 50, 60 minutos com a respiração mais ofegante, sua frequência cardíaca mais alta, seja qual for a modalidade. Pode ser dança, pode ser corrida, pode ser jogar uma bola, pode ser musculação, bicicleta, o que for. Né? Com o tempo, você vai ter mais vontade de treinar. Você dormiu bem, você treinou bem, isso já vai gerar o cansaço que vai te levar a dormir bem de novo. Você vai comer melhor. Você vai se sentir bem. Você vai trabalhar bem. Você vai se divertir. Então, com mais energia, você vai tanto trabalhar melhor, quanto aproveitar melhor seu tempo livre. Aí você vai sentir cansaço. Você teve um dia super ativo, fisicamente e intelectualmente, cognitivamente. Você vai sentir esse cansaço. Chega à noite, que é a hora de se preparar para dormir, então a gente recomenda, isso chama higiene do sono. Pelo menos 1 hora antes de dormir, a gente não deveria mais interagir com tela e as luzes das nossas casas deveriam ser as mínimas para a gente não chutar o sofá. Fora isso, é uma hora de se acalmar, de se preparar para dormir. Só que você está se sentindo realizado por ter tido um ótimo dia. Você se permite relaxar. Eu, por muito tempo, chegava nas últimas horas do dia, eu falava, cara, mas eu não rendi tanto e eu vou querer tirar o atraso à noite. Eu fiz isso por anos na minha vida. E aí, na hora que eu deitava, a cabeça ainda estava super ativa, era difícil pegar no sono. Viu, editores de vídeo? Que editor de madrugada. Pois é. Então, isso fecha esse ciclo. Você está realizado por ter tido um ótimo dia, você se permite relaxar, você faz a higiene do sono, isso vai contribuir para você dormir bem de novo. Dormiu bem de novo, treina bem, come bem e assim por diante. Esse é o ciclo que a gente precisa instaurar em todo mundo que está procurando ter mais performance. Seja você estudante, seja você profissional, isso aqui vai te ajudar muito. Vamos ver as outras 2 imagens, porque aí tem alguns dados muito interessantes. Olha essa imagem que correlaciona a quantidade média de sono em horas, indivíduos obesos nos Estados Unidos entre a década de 50 e os anos 2000. Olha o que aconteceu, e são 2 curvas invertidas, né? Então, ali nos anos 50, menos de 15% dos indivíduos eram obesos. E olha como isso foi aumentando até o começo dos anos 2000, e no começo dos anos 2000, 35% de indivíduos obesos nos Estados Unidos. Quantidade de horas de sono média. Na década de 50, as pessoas dormiam próximo de 9 horas por noite. E olha como isso foi caindo até o começo dos anos 2000, e atualmente as pessoas nos Estados Unidos dormem menos de 6 horas e meia em média por noite. Quando a gente fala em média, muita gente dorme bem, muita gente dorme pior ainda do que isso. E olha essa correlação. E a outra imagem, olha como é drástica a diferença entre a quantidade de horas de sono e a chance de ter lesão nos esportes. Isso aqui foi feito com atletas da NBA. Os atletas que dormem
6 horas em média por noite, tem uma chance de 70%, mais de 70% de terem lesão. 7 horas cai para 60%, 8 horas cai para 35%, e os atletas que dormem 9 horas por noite têm menos de 20% de chance de lesão comparado aos outros, né? O Federer dormia 10 horas por noite. O LeBron James dorme, acorda, treina, depois do almoço ele dorme de novo e depois treina de novo. Os atletas de elite dormem bastante, eles sabem que é necessário, como eles estão atuando na elite o tempo todo, né, na performance, eles sentem total o papel do sono. Então, mesmo que você não seja atleta, você deveria treinar. Os impactos da atividade física são enormes. Essas duas informações aí trazem, esses dois gráficos aí são bastante convincentes, né? E galera, treino não é tá nos eventos, sair, se deslocar para capturar uma imagem, né? Treino é treino. Treino é um esforço localizado, físico, tá? Porque nossa profissão, né? Geralmente a gente anda bastante, a gente, né, carrega os equipamentos, tá? Mas isso não é o treino, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Isso É uma atividade física, de certa forma, né? Mas eu acho que, né, treino, sim, é para você suar mesmo. É diferente. Vamos pensar, tem gente que fala, nossa, mas treinar 1 hora por dia é muita coisa. Vamos pensar que até hoje, os povos que ainda vivem do modo que todo mundo viveu há 200, 300 mil anos, que era quando a gente era caçador e coletor, até hoje, a média de quilômetros andados por essa galera é 14 quilômetros por dia. 14 quilômetros por dia, caminhando. Pessoas que são fisicamente ativas pelo menos 4 horas por dia. Então, a gente está falando de 1 hora, é 1/4 disso. Então, todo isso, assim, fato. Todo mundo deveria passar pelo menos 1 hora por dia com um nível de demanda física considerável. O que é um nível de demanda física considerável? É você sentir que o seu coração está batendo mais rápido, mais forte. É você estar ofegante, tendo que pegar o ar. Então, e aí é importante ser da área, né, do esporte. Se você tem estado sedentário nos últimos 2, 3 meses, você não deveria começar fazendo atividade muito exigente. Por exemplo, se você está parado há 2, 3 meses, você não deveria jogar bola, porque a chance de você se lesionar é enorme. Mas o que você pode fazer? Que vai ser muito mais... você vai estar muito mais protegido de lesão, mas vai te deixar ofegante. Esteira inclinada. Não precisa sair correndo de primeira. Inclina a esteira, que é como se estivesse andando numa ladeira. Vai ser demandante fisicamente, não vai ter muita sobrecarga nas suas articulações. E aí você vai começar a construir esse condicionamento físico. Mas deveria ser exigente. A gente não tá falando aqui de correr uma maratona de uma hora para outra, né? E para quem também não tem esteira, dá uma volta no quarteirão, depois dá 2, depois faz ela correndo, depois mede o tempo, tenta fazer mais rápido, e assim vai, né? Sim. E mais uma informação, se me permite, Jaime, só como a gente está falando de atividade física, uma informação que no mundo do esporte todo mundo sabe, mas a população em geral não sabe. A principal medida que a gente pode ter, além dessa que a gente viu agora do sono, para minimizar a chance da gente se machucar, da gente ter lesão, né? Porque o que acontece? Se você tem lesão, você não treina. Então eu falo para todos os clientes, a maior prioridade quando a gente fala sobre treino é não machuca, não lesiona, ou diminui as chances de lesão, ou minimiza a chance de ter uma lesão séria. Qual que é o principal fator além do sono? Fortalecimento muscular. A gente está forte. Aí muita gente fala, mas eu não gosto de academia. Existem várias formas de se fortalecer, não vamos entrar, aqui o ponto desse podcast não é prescrever atividade física, mas qualquer busca curta sobre exercícios que dá para fazer em casa, exercícios que você pode fazer sem peso, que dá para fazer fora da academia. Cara, dá para se fortalecer bem mesmo não treinando na academia. Claro, na academia você vai ter a chance vai ficar muito mais fácil você trabalhar em uma das principais variáveis, que é o aumento frequente de sobrecarga. Ou seja, a gente treina com uma carga cada vez um pouquinho maior. Isso é muito importante para gerar adaptação para a gente, de fato, ficar mais forte. Mas mesmo quem não gosta, todo mundo deveria
trabalhar em ficar mais forte. Isso tem trocentos benefícios para a saúde. Agora, sobre alimentação, o que você recomenda? Qual a dica que você pode ajudar os nossos parceiros, clientes, colegas, enfim? Eu não sou nutricionista, eu não posso prescrever dieta para ninguém, mas o que eu digo por ser da área da saúde, por ser da área do esporte, é complexo e é trabalhoso entender quais são as exatas necessidades nutricionais de cada pessoa. E é por isso que tem o profissional de nutrição. Então, a primeira orientação para qualquer pessoa é: tenha acompanhamento de um nutricionista. Tenha esse acompanhamento. Vai fazer seus exames de sangue, vai avaliar como você está, e também, possivelmente, vendo como é que está a situação hormonal, vai poder te encaminhar, se for o caso, também para um endocrinologista. Isso é muito importante. E aí vai te prescrever exatamente de acordo com o seu peso, de acordo com o percentual de gordura que você tem e que você quer ter, de acordo com a quantidade de massa magra que você tem e que você quer manter, de acordo com o seu nível de atividade física. Se você é uma pessoa mais propensa à ansiedade ou mais propensa à depressão ou qualquer outra característica, tudo isso é muito complexo. Então, a primeira dica de todas é: tenha acompanhamento de um nutricionista dentro das suas condições. Se a pessoa atualmente não tem condições de pagar um profissional que seja um profissional de ponta de nutrição, tudo bem, vai num profissional que esteja dentro das suas condições, mas é muito importante você ter esse acompanhamento. Essa é a primeira coisa. Ou buscar conhecimento, né? Primeiro de tudo. Essa é a segunda, que é você ter um senso crítico. Então, eu sempre pergunto para os clientes: quem vai escolher... Vou perguntar para você, Jaime. Quem vai escolher o que vai de comida no seu prato na hora do almoço hoje? Quem vai escolher? Sou eu. Quem vai escolher o que você vai comer de lanche à tarde? De novo eu. Café da manhã de amanhã, quem vai escolher? Quem vai fazer, inclusive, né? Exatamente. Né? Provavelmente. Isso até o resto da vida, né? Então, cara, a gente precisa entender o que a gente está colocando lá, qual é o papel de cada um daqueles alimentos. Então, essa é a segunda dica. Tenha um senso crítico sobre o que você come. E para isso, o livro que eu acho mais fácil de ler, mais interessante, mais completo, é um livro que chama Tudo Começa com a Comida. Tudo Começa com a Comida. Os autores são Dallas e Melissa Hartwig. É um livro originalmente escrito em inglês, chama It Starts with Food. E o título em português é literal: Tudo Começa com a Comida. Até para você ter um senso crítico melhor na hora de consultar com um nutricionista, porque, infelizmente, nem todo nutricionista é super competente, claro, como em qualquer outra profissão, né? Então, eu já tive nutricionista que prescreveu para mim bolacha de água e sal com geleia. Farinha de trigo é inflamatório, geleia é lotado de açúcar. Né? Por que você está prescrevendo isso para mim se eu nem gosto de geleia e nem... Sabe? Então, tipo, é uma coisa que meio que prescreve a mesma coisa para todo mundo e não faz muito sentido. Então, você ter esse senso crítico, você aprender sobre alimentação. Depois disso, primeiro, nutricionista. Segundo, leia esse livro, Tudo Começa com a Comida. Em terceiro lugar, aí uma orientação mais geralzona, procura sempre comer comida de verdade. Alimento, coisa que é ou uma planta, ou um bicho, ou que veio de algum bicho, né? Um tempo atrás, tem aquela série na Netflix, A Dieta dos Gladiadores, e falando que, o caminho é não comer nada derivado de animais. Depois disso veio uma outra onda explicando vários outros aspectos, por exemplo, como o impacto ambiental de carnes vegetais pode ser maior do que o impacto ambiental de se alimentar de animais, né? Aí entra numa questão que não é o mérito que a gente vai entrar agora, né? Sobre, enfim, o valor da vida dos animais, mas também tem pessoas, assim como tem pessoas que quando deixam de comer carne, têm a saúde muito melhorada, tem pessoas que quando comem mais carne têm a saúde muito melhorada. Isso vai de tipo de pessoa. Como é que você vai saber qual que é o seu? Tem acompanhamento de um nutricionista. E uma última dica, aí falar assim, de algumas coisas que aí sim é aplicável para todo mundo. Açúcar, está cada vez mais evidente que açúcar é extremamente terrível para a nossa saúde.
No desafio, no Mood Boost, todo mundo fica 23 dias sem comer açúcar e percebe várias diferenças. Desincha o corpo, fica menos impulsivo, consegue controlar a glicemia, estabiliza muito mais, que é a nossa capacidade de regular a quantidade de açúcar no sangue, diminui o apetite. Açúcar, se você puder, cara, não come açúcar. Não come farinha branca, principalmente. Farinha de trigo branca, não come. Outra coisa presente na dieta de todo mundo: óleo para cozinhar. Óleo vegetal, à exceção, óleo vegetal de cereal, né? De canola, de soja, é terrível para a nossa saúde. Os melhores 2 óleos para cozinhar são óleo de coco e a manteiga purificada, que pode ser chamada de manteiga ghee, no mundo inteiro é conhecido como manteiga ghee. No Brasil é a manteiga de garrafa, que é uma manteiga que inclusive dá para fazer em casa e é fácil. É você esquentar, você compra manteiga normal, esquenta, se você procurar vídeo na internet você vai achar, e aí você filtra essa manteiga, e aí você separa a parte da manteiga tradicional que gruda nas artérias. Então, por que óleo de coco e manteiga ghee? Porque elas são muito tolerantes ao calor. Então, são óleos que não perdem a característica com calor, diferente do azeite. O azeite é super delicado. O azeite, o ideal é finalizar os alimentos com azeite. Ou seja, depois que está pronto, aí você põe azeite. Azeite, aliás, é super, super, super benéfico. Mas algumas das dicas principais, assim, para a maioria das pessoas: 0 açúcar. Se você quer ter alta performance, 0 açúcar, 0 a farinha, para de cozinhar com azeite, prefira ou óleo de coco ou manteiga ghee. E última refeição, no máximo 4 horas antes de dormir, para que você já tenha terminado de fazer a digestão e você consiga repousar muito mais na hora de dormir. Esse é o brabo da alimentação. Aí, por último, se você puder, isso eu recomendo para todo mundo, os efeitos são maravilhosos, eu tenho estudado muito sobre... Esse tem sido o assunto que eu mais tenho estudado nos últimos meses, é sobre jejum. Jejum é muito, muito, muito benéfico. Você jejuar por pelo menos 12 horas por dia, se der 14 horas por dia, ou seja, você pode comer durante 10 horas, por 14 horas você não come. Isso fica fácil quando você não come 4 horas antes de dormir, aí você dorme por 8 horas e você faz a primeira refeição depois de 2 horas de ter acordado. Nisso você tem 14 horas já. A primeira vez que você faz é meio estranho, a segunda vez é um pouquinho menos. Cara, depois da quarta, quinta vez, já tá super tranquilo, porque inclusive você ensinou o seu corpo a adaptar o metabolismo para ser um metabolismo menos de quebrar gordura, menos de quebrar açúcar e mais de quebrar gordura. Super, super, super benéfico. Por todas as conversas que a gente já teve, né? Eu conhecendo o Ticão, resumindo de uma outra perspectiva, né? Assim, galera, a grande maioria das pessoas é muito aleatória na hora de comer. E misturando também com o capitalismo da indústria alimentícia que te seduz o tempo inteiro com coisas, né? A gente, na nossa formação, desde criança, a gente é seduzido por doce, por coisas que acabam entrando no nosso subconsciente como coisas gostosas, bacanas, né, um saciador de prazer. A comida tem, né, a pizza, o hambúrguer e não sei o quê. E quando a gente entra na fase adulta, a gente fica muito aleatório, né? E como você falou da formação do ser humano há 10 milhões de anos e tal, nada disso existia na natureza, né? Quando a gente, né, continua com essa rotina de muito industrializado, né, o corpo ele fica cansado de ter que processar tudo isso que ele não tá. Sim. Né? É claro que essas dicas da manteiga ghee, enfim, tudo isso já é num nível, né, bastante aprofundado, né, da alta performance. Se você quiser começar, né, comece de uma maneira simples. Prefira alimentos naturais, como o Ticão falou, carnes, peixes, enfim, né, cogumelos, que mais? Os vegetais, ovos, as frutas, tudo isso aí, maravilha. E vai aos poucos, porque eu já tô num processo de me aprofundar mais, né, de fazer jejum também, de dormir, né, fazer a higiene do sono, enfim. E eu, né, particularmente, tenho, é um início ainda, mas eu acho que eu já tenho
percebido bastante mudança, assim, até na maneira de raciocinar, né? E eu acho que, principalmente, não consumir industrializados. Eu acho que é uma coisa que está sendo bastante interessante e bacana. Bom, Ticão, e por onde começar, então, né? A gente tem, né? Muitas pessoas devem ter ficado interessadas, curiosas, né? Querem esses benefícios, né? De performar melhor, enfim, né? E para essas pessoas, qual que seria o seu recado? Primeiro de tudo, assimilar essa mensagem de que quanto mais saudável, mais vivo, mais forte, mais capaz. A vida vai se encarregar de trazer desafios. E é melhor estar forte, é melhor estar preparado quando os desafios vierem. O jeito estruturado, fácil, didático de entender por onde começar e como transformar o nosso dia a dia, como transformar a nossa rotina, vai no livro Hábitos Atômicos. Vai nesse livro. Começa nesse livro. Começa por ele. Eu diria, em termos de leitura, e aí falando, né, se você lê 10 páginas por dia, em 5, 6 meses você deu conta de ler. Primeiro, Hábitos Atômicos. Segundo, tudo começa com a comida. Terceiro, Por que Nós Dormimos, que é do Matthew Walker. Você lê esses 3 livros, você vai estar capaz de gerar uma rotina que vai te ajudar muito, muito, muito. A gente publicando esse podcast em janeiro, fevereiro. Cara, na metade de 2024, você já está em outro lugar da vida, comendo muito melhor, dormindo muito melhor. Depois disso, livros específicos sobre alta performance, sobre como é que você gerencia o seu horário, suas tarefas e tudo mais. Aí tem uma outra lista grande, mas como base, eu coloco esses 3. Eu indico para todos os meus clientes esses 3 livros. A base da alta performance é a saúde mental e a saúde emocional. Saúde mental e saúde emocional. As pessoas que estão sofrendo demasiadamente, ou com ansiedade, ou com TDAH, ou com depressão, ou outras questões mentais, deveriam buscar ajuda de um psiquiatra. Se está num nível que você não está conseguindo iniciar rotinas mais saudáveis, você não está conseguindo sair do lugar, eu falo que é como você ter um baita de um carro numa pista cheia de óleo. Você pode acelerar o que for, você não vai sair do lugar. Você vai frear, você vai derrapar. Você não sai do lugar. Eu passei por isso, por 18 anos. Né? Então, pode ser que, por ter passado por eventos traumatizantes, você chegou numa situação que, seu cérebro fez determinadas ligações, determinadas conexões que você não consegue sair do lugar. Se for o caso, você precisa ver um psiquiatra. Saúde emocional. Se você passou por eventos traumáticos, e aí que a maioria das pessoas fala, mas eu nunca tive nenhum grande trauma. As pessoas pensam, mas ninguém próximo a mim faleceu, eu nunca sofri um acidente, eu nunca sofri um assalto, eu não tenho traumas. Aí eu pergunto, mas e os microtraumas? E às vezes que você passou um nível de vergonha que foi terrível. E os maiores medos que você já passou na sua vida. E às vezes que você se sentiu desvalorizado, que você se sentiu não reconhecido, que você se sentiu estranho, que você achou que você não era bom o suficiente, acumulados ao longo da vida, é como uma mochila que você vai colocando peso. E muita gente... Por quê? Porque a gente não tem consciência sobre isso, a questão da saúde emocional, e ninguém ensina como é que limpa as emoções. Quem ensina como é que você limpa? Então, beleza. Todo mundo passa por essas coisas. Mas como é que você tem uma higiene emocional? Eu trabalho isso com todos os meus clientes também. Né? Você ter alívio dessas dores. A gente não pode reescrever a nossa história, mas se a gente, sendo conduzido por um profissional, a gente revive esses episódios, a gente ressignifica esses episódios, e principalmente quando a gente aprende a se perdoar e aprende a perdoar os outros, a gente ganha um alívio, sensível, a sua energia sobe na hora, você passa por um processo de higiene emocional, você percebe, você muda sua postura, muda seu semblante na hora. Eu considero saúde mental, saúde emocional base para
Se esses dois estão melhores, aí você consegue dormir melhor, aí você consegue ser menos compulsivo na sua alimentação e comer de uma maneira mais consciente. Você consegue ter energia para fazer atividade física, saúde mental, saúde emocional, dorme bem, come bem, se exercita e se identifica com o seu trabalho, cara, você vai deslanchar. É impossível, se essas 5 áreas estiverem muito bem ajustadas na sua vida, é impossível em 2, 3 anos, 4, 5 anos, você não estar num estado muito melhor do que 5 anos antes. É por aí que começa. E aí sim, se destacar com resultados que não que você tenha que ser melhor que os outros, mas acima da média, performando, e às vezes nem é, né? Você não precisa nascer um gênio talentoso, né? São coisas simples que você precisa se resolver primeiro internamente, né? E depois construir essa base de alimentação, atividade física, né? De sono, para depois, sim, você alcançar e realizar aquilo que pretende. Porque a gente começa muito pelo eu quero ter isso, tal, né? Né? E às vezes fica nessa ansiedade, nesse conflito, porque não consegue encontrar o caminho para que isso seja viável, né? E o caminho tá aí, galera. Ticão, muito obrigado, né? Você é uma pessoa muito querida, obrigado pelos conhecimentos, né? Pela sua disponibilidade também de ter vindo até aqui, falar com a gente, né? Espero que você tenha gostado, né? Do nosso convite, né? O convite está sempre aberto, né? Obrigado. Quem sabe a gente pode falar mais vezes sobre alta performance. Ótimo. Queria dizer também que eu estou participando de um dos cursos do Ticão, o Mood Boost, e que eu já estou percebendo transformações bastante importantes assim para mim. Então, queria deixar isso bem claro e registrado aqui. Que legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cara, palavras finais. Se de todas essas orientações, e eu passei por isso por muito tempo, sozinho é muito mais difícil, né? Sem orientação, a gente tem receio de tomar algumas medidas. Quando a gente tem orientação profissional, quando a gente está num contexto de grupo e a gente vê as pessoas fazendo, as pessoas se superando, e a gente está ali no meio, a gente se permite, a gente se dá a chance, e aí a gente vê as diferenças no nosso corpo. A gente ouve muito, não, mas demora para ver resultado. Cara, não demora. Se você, ao mesmo tempo, dorme melhor, come melhor, faz atividade física, zero açúcar, zero álcool, zero a farinha, faz isso tudo ao mesmo tempo, claro que é um desafio, por isso que chama desafio de 23 dias. Mas você percebe a diferença, no final de 23 dias as coisas mudaram bem, e 23 dias passam rapidinho. Legal, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, Jaime.